caridade, justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, nesse nosso segundo encontro, trabalharmos esta temporada com esses 10 episódios. O episódio que nos toca o coração no dia de hoje é Anunciar o Reino é despertar para a vida. E como de costume, vamos para aquelas perguntas que aguçam em nós o desejo de conhecer mais. Primeiro, aponte alguns sinais de vida e alguns sinais de morte presente no meio onde você vive. E depois, o que você faz para despertar a vida nas pessoas que você assiste. Vicente de Paulo fala que Jesus Cristo, segundo diz a Bíblia, foi enviado ao mundo para salvar o gênero humano. Primeiro começou a fazer e só depois começou a ensinar. Cumpriu o primeiro praticando perfeitamente toda a sorte de virtudes. Depois que evangelizou os pobres, deu aos seus apóstolos e discípulos os conhecimentos necessários para transmitir o Evangelho aos povos. No tempo de Jesus, a cidade de Jerusalém era um centro de mendicância, como se considerava especialmente agradável a Deus o dar esmola em Jerusalém. Isso fomentava ainda mais o número de mendigos. Jesus não se opôs à esmola, ao contrário, em várias ocasiões fala em vender os próprios bens, as riquezas, para dar o dinheiro aos pobres. O que Jesus critica é a atitude daqueles que dão esmola para serem vistos ou para encobrir a injustiça com que tratam os seus trabalhadores. Em todo o mundo antigo, a esmola e a beneficência para com os pobres era uma forma de favorecer a igualdade entre as pessoas. Na atualidade, num contexto tão complexo economicamente, como onde vivemos, a esmola, a beneficência, as ajudas para o desenvolvimento pode ser uma bela forma de encobrir as injustiças que se quer resolver radicalmente. Quando a esmola substitui a justiça, deve ser rejeitada. Quando a esmola impede aquele que o recebe de crescer como ser humano, não é cristã. A ajuda benéfica sempre será necessária em momentos de emergência, mas se não se ataca as causas das injustiças estruturais, que são a razão da existência dos pobres, essa caridade, entre aspas, não faz outra coisa que perpetuar a pobreza. A esmola desta forma, portanto, não pode ser querida por Deus. O documento de Aparecida fala que a vida cristã só se aprofunda e se desenvolve na comunhão fraterna. A própria vocação, a própria liberdade e a própria originalidade são dons de Deus para a plenitude e o serviço ao mundo. Diante da exclusão, Jesus defende os direitos dos fracos e a vida digna de todo ser humano. De Jesus Cristo, o discípulo tem aprendido a lutar contra toda forma de desprezo da vida e de exploração da pessoa humana. Só o Senhor é autor e dono da vida. O ser humano, sua imagem vivente, é sempre sagrado, desde a sua concepção até a sua morte natural, em todas as circunstâncias e condições de sua vida. Diante das estruturas de morte, Jesus faz presente a vida plena. Enfim, para dar vida às pessoas para que elas tenham em plenitude. Por isso Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios e compromete os discípulos na promoção da dignidade humana e do relacionamento social fundado na justiça. Todo cristão tem o dever, em consciência, de ir em direção da defesa da vida. É chamado a aprofundar-se na realidade em que vive, saber ler os acontecimentos e sinais dos tempos e apoderar-se de aptos instrumentos para poder discernir quais são, em sua vida e na vida de sua comunidade, os sinais de morte e quais são os sinais de vida. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma clara distinção entre ambos. Por isso, às vezes, pode-se estar sendo conivente com sinais de morte sem perceber que eles estão acabando com pessoas e destruindo vidas. Vamos lá, voltemos a pensar um pouquinho mais. Aponte alguns sinais de vida e alguns sinais de morte presentes no meio onde você vive.
E depois, o que você faz para despertar a vida nas pessoas que você assiste? Caros amigos, depois de fazer essa reflexão, depois de colocar no nosso coração essa semente de esperança, nesse ano que estamos vivendo a temática da mística da visita aos pobres, somos convidados, como festa, como júbilo, a despertar para a vida, a dizer sim para Deus, a dizer sim para os pobres. E dessa forma, num tempo de júbilo, nesses 10 anos da Uzanam TV, dizer: estamos disponíveis, somos missionários e queremos fazer mais, porque comunicar é a nossa missão. E dizer para os pobres que nós estamos dispostos a ouvi-los em suas necessidades. Ouça-me. Amor, caridade, justiça.